Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Livros Primos. E hoje a gente vai falar de Franz Kafka. O livro é Carta ao Pai. E antes da gente falar dessa obra, vamos falar um pouquinho do autor. Conta um pouquinho pra gente sobre Franz Kafka. Vamos lá, Dan, tudo bem com você? Bem-vindos e bem-vindas a todos e todas também. Então, é muito legal que a gente possa falar do Kafka, né, essa grande figura, né, da literatura, e falar por meio de um livro que talvez não seja tão comum também, né? Não é, É. é mais fácil a gente falar sobre outros livros do Kafka, mas a gente vai começar por ele aí, essa obra que foi publicada póstumamente, né? A gente vai falar um pouquinho do que é, como foi e tal, mas vamos falar um pouquinho dele logo de início. O Kafka nasceu em Praga, né, em 1883, no que naquele momento era o Império Austro-Húngaro, hoje seria o que é a República Tcheca, como parte de uma família judia que falava alemão no meio de um contexto tcheco, né? Então, uma salada, e essa salada é importante também para entender esse certo estranhamento, assim, um jeito de ser num mundo em que a pessoa não se sente, qual a identidade dela, né? Quem é ela nesse mundo? E ele é considerado uma dessas figuras literárias mais relevantes, não só do século XX, mas eu acho que de todos os tempos. O que não é pouco para alguém que morreu só aos 40 anos, em 1924, né? O que ele produziu foi de alto impacto. O pai dele foi um comerciante de êxito e também bastante autoritário, com quem o Kafka teve muitas dificuldades de relacionamento, e isso vai ficar claro na discussão de hoje com esse livro que é meio autobiográfico, né? O Kafka se formou em direito, trabalhou como funcionário em companhia de seguros, tanto no mundo privado como na burocracia do Estado, né? Ele tinha uma saúde meio frágil que ia acabar por matá-lo precocemente com uma tuberculose. E tem muita controvérsia assim, sobre a biografia do Kafka. É muito comum a gente ouvir que ele foi pobre, que ele foi desconhecido, que ele não foi publicado em vida, enquanto há um monte de acadêmicos e bastante evidência assim, no mundo que defendem que isso é mais uma construção meio mítica, assim, que cai bem na biografia de um autor para que ele saia bem na foto, né? Mas o fato é que o Kafka publicou obras em vida, especialmente livros mais curtos ou alguns contos, que incluem a Metamorfose, que é bastante conhecida, né, de 1915, talvez seja um dos seus maiores sucessos, O Veredito, de 1913, Na Colônia Penal, que é outro grande sucesso em 19, ou O Artista da Fome, de 24. É verdade que não tem comparação com a fama dele depois da morte do que aconteceu em vida. Isso é real. É também verdade que ele teria pedido ao amigo próximo dele, o Max Brod, para queimar todos os seus manuscritos, o que felizmente foi desobedecido por ele, e é por conta do Brod que o Kafka se tornou aquilo que a gente conhece dele até hoje, né? E isso inclui livros como O Processo, de 1925, O Castelo, entre outros, que vieram depois, né? O sujeito é tão relevante que até virou um termo, né? Quando a gente quer se referir a uma coisa meio absurda, assim, que mergulha nessas complexidades da burocracia, ou são meio opressivas, meio angustiantes, a gente diz que aquela coisa é meio kafkiana, né? Isso não é pouco para alguém atingir na vida. Ele teve algumas tentativas fracassadas de casamentos, vai fazer parte também aqui desse livro. Alguns relacionamentos mais curtos, outros um pouco mais prolongados, mas que nunca terminavam com ele assumir o compromisso, né? Isso também faz parte da curiosa vida dele. Eu acho que tá bom para começar isso aqui, tá certo? Tá ótimo, tá ótimo. Vamos falar então um pouquinho desse texto, né? Vamos Como lá. você já falou aí, ele é um texto autobiográfico, né? Uma carta que ele escreveu em 1919 para o pai, né? Para o Hermann Kafka, e que nunca foi lida pelo pai. Então, o que aconteceu? Nessa carta, ele coloca para fora ali o que ele sente, é uma espécie de terapia com papel ali, e quando ele termina de escrever essa carta, ele entrega para a mãe, para que a mãe entregasse ao pai para que ele lesse e tal. E a mãe falou: não, ele não vai ler isso, e devolveu. E ele, Kafka nunca entregou para o pai nunca teve acesso. Essa carta sobreviveu, né? Ficou aí nas mãos do amigo. Foi publicada só em 1953, né? E aí, como você falou, né? No fim da vida ele pediu para que a obra dele fosse queimada, né? E aí, lendo essa carta,
eu me senti assim tão intrusa, sabe? Invadindo um espaço ali dele, que realmente para a gente, poxa, não ter as obras de Kafka ali impecáveis é incrível, mas imagina para ele, né? O cara queria queimar aquilo e a gente lê ali uma espécie de diário, né? Mas enfim, vamos ao texto. Essa carta ela é cheia de ressentimentos, de questões emocionais, afetivas, né? Ali parece que ele tem uma vontade de um acerto de contas mesmo com esse pai, né? Então ele fala de emoções, dos sentimentos que ele carregava, né? Como ele enxergava esse pai e como a relação entre eles marcou profundamente o homem que ele virou, né? Então a identidade que ele construiu foi muito marcada por esse relacionamento, né? Então, tem algumas passagens muito fortes, né, que mostram, assim, como esse pai era autoritário, frio com ele, né, então, como ele fazia ele se sentir inferiorizado, desprezado. Então, ele conta, assim, de uma das primeiras memórias ali, que ele cita na carta, de que um dia ele era uma criança e ele estava chorando à noite e pediu um copo d'água para o pai. E aí o pai pede para que ele se cale e tal, e ele chora ainda mais. E aí, por conta daquele choro contínuo, o pai coloca o Kafka ali na varanda, no frio, imagina, de pijama, ele tranca o Kafka no frio na varanda ali fora. Então, essa coisa dessa figura ameaçadora ali, que vai tentando colocar respeito no filho por meio do medo, né? Uhum. E aí, agora adulto, ele vai lembrando, né, desses desamparos que ele sofreu, né, como ele não se resolveu com aquilo. Uma outra situação que ele narra ali, né, é a resistência do pai em possíveis casamentos, né, do Kafka. Então, ele fica noivo algumas vezes, né, mas ele não tem a aprovação do pai para se casar, né. E isso é uma mágoa que ele carrega ali. E aí também a gente pode até fazer ali uma comparação, né, esse casamento seria como uma libertação para ele, né? Uma fuga da casa do pai, ou como uma libertação, uma possibilidade de se igualar ao pai, né? E o pai também não deixa que isso aconteça. Então ele se transforma ali num homem inseguro, que está sempre buscando pertencimento, adequação, né? Aprovação, que ele nunca teve. Ele nunca conseguiu alcançar as expectativas do pai, então ele vive com esse sentimento de culpa e essa autocrítica constante. Enfim, a gente vai lendo, vai se colocando ali no lugar dele em determinadas situações, vai repensando a nossa relação com o pai também, né? Então é isso, né? Essa leitura, ela não é só sobre a relação daqueles dois, né? É algo que vai muito além de como os pais têm uma responsabilidade na formação de identidade mesmo, né? Como a criação interfere naquele adulto que você vai ser, né? E aí, uma outra coisa que eu queria comentar, eu li três obras do Kafka antes de ler essa carta, né? Acho que foram três. Mas só agora, assim, lendo a carta, que eu tive mais clareza, né, sobre os temas da obra dele, né? Então, lembrando aqui dos livros que eu li dele, né, e como esse conflito, essa coisa do conflito com o pai interfere mesmo e atravessou, né, todas as obras que ele criou, assim, no processo, por exemplo, né, o personagem principal ali, ele é preso por uma acusação, né, e que ele desconhece, ele não sabe por que ele está sendo preso, enfim, ele Uhum. acaba enfrentando ali o período em liberdade, mas ele vai passando pelo processo ali de leis que não são claras, ele não sabe do que se trata, tem uma burocracia incompreensível ali, ele vai carregando uma culpa que ele nem entende por quê, ele não sabe de onde vem essa culpa e nem como se libertar disso, né? Então aqui a gente já vê um pouco dessa história dele, né? A metamorfose já fica um pouco mais claro ali, né? O personagem ele se transforma, ele acorda transformado em um grande inseto, uma barata, enfim, e aí ele percebe que ele não faz diferença para aquela família, né? Inclusive o pai tenta matá-lo, o pai tem nojo dele, tem uma repulsa ali. Então ele sente que ele é uma decepção para a família. E por fim, o castelo, que é o protagonista tenta entrar no castelo o livro inteiro, né? Ele é barrado por uma burocracia que ali é intransponível, né? Então ele passa o livro tentando obter uma autorização para acessar o castelo, né? E aí ele se sente ali como um estrangeiro que não tem direito a essa permissão, né? E aí o castelo talvez seja ali uma metáfora do pai, que é inacessível, intransponível, frio, né? Enfim, toda a obra de Kafka é marcada por esse ressentimento, né, essa necessidade de resolver essas questões com o pai, de atender algumas expectativas que, né, não vão ser atendidas, de cumprir ali um negócio que o pai espera dele e que ele não vai cumprir, né? Mas eu acho que você, Mal, pode falar muito melhor sobre essas questões emocionais e esse lado da psicologia aí que envolve tudo isso.
Muito legal. Eu gostei dessa visão ampla aí que você deu, inclusive relacionando com essas outras obras. Eu acho que, em geral, a gente observa na obra do Kafka personagens que mergulham, como você falou aí, nesses labirintos, né, da burocracia, essas figuras ou situações que são muito angustiantes, assim, submetidas a alguma autoridade ou um poder que não mostra a sua face, assim, ou que é de difícil compreensão, né? É. E várias das narrativas tratam de personagens que são culpados, julgados, ou às vezes até condenados sem saber por quê. Mas tudo isso é Uhum. narrado com uma certa trivialidade, assim, uma naturalidade que chocam a gente, ou deixam a gente com muito mais perguntas do que com respostas, né? E apesar de tudo isso, a linguagem em geral é simples, ela é direta, ela Uhum. é acessível. Na maioria das vezes os textos são curtos, mas sem perder a profundidade ou a complexidade dos temas, sobretudo das relações, né? Nesse livro especificamente, o texto é também bem curto, bem contundente, tem trechos que variam assim entre uma narrativa direta sobre a visão sobre o pai, né? Ou com metáforas ou com alegorias assim muito bem pensadas que são a base de formação ali, embora o texto seja posterior, daquele escritor de ficção que a gente vê, né? Aquele que a gente já sabe, já conhece ali, né? E esse texto, eu acho, ele exalta um certo sentimento de inadequação que o Kafka vive com o pai, com o Hermann, e esse ambiente familiar cheio de medo, de repressão, de opressão, julgamento, tem uma certa culpa, ora por ter acesso a tudo e reclamar da vida, ora sem sequer Uhum. entender que culpa ele tem, mas se sentir culpado por não se adequar às expectativas de É. trabalho, de carreira, de relacionamento amoroso, da construção de uma família, ou de engajamento com o judaísmo que ele nem sabe muito bem o que é. Mas eu vejo assim, isso que você estava falando sobre essa visão psicológica e tal, seja na visão de mundo ou na autopercepção, na percepção dos outros, né, ao seu redor, eu acho que fica clara a influência nele, né, do existencialismo, da angústia, de um certo Uhum. pessimismo, que são presentes em obras do tipo do Kierkegaard, do Schopenhauer, são influências do universo da filosofia, mas também nessa construção de personagens cheios de culpa, de vergonha, de receio, de neuras, né? Assim, e influências que também estão presentes em obras literárias como a do Dostoiévski. Apesar do livro não ser ficcional, é possível a gente enxergar a construção dele, né, como identidade, como autor também, como um personagem, assim como do pai, assim, por meio desses exageros, algumas profundas análises psicológicas, né, assim, dele, do pai, irmã e outras pessoas que estão ali em volta, ou da mãe, né, na relação com a mãe. E como você falou, né, apesar de se chamar Carta ao Pai, ela nunca foi entregue, né? E acho que isso demonstra essa falta de diálogo que existia em vida com figuras tão distintas que não encontraram nem na forma escrita uma maneira de se comunicar. O Kafka tinha mais ou menos 36 anos, né, quando ele escreveu essa carta, que é uma espécie de resposta a uma pergunta que o pai tinha feito para ele de Ah, por que sim. que ele tinha medo do pai, né? Sim. E eu acho legal que também na leitura do pós-fácil, esse livro, pelo menos na versão que eu tenho, né, desse livro, que é essa aqui, que é um pouco diferente da tua, essa da Companhia das É. Letras, a tradução dessa edição e o pós-fácil são produzidos pelo Modesto Caroni. É, e fica claro ali, né? É interessante ler esse pós-fácil também, porque fica claro que essa carta também foi escrita quando o pai não aceitava um possível casamento do Kafka com a filha Uhum. do zelador de uma sinagoga, que era classificada assim pelo pai como socialmente inferior a ele, né? Não era para ele aquela pessoa. E ele escreve isso enquanto ele está em recuperação de saúde numa clínica lá no norte de Praga. Então, isso é legal, eu acho, para dar um pouco de contexto é, de como é que surge o autor, né? Como é que surgem essas obras e como a gente é influenciado sobre esse mundo e relações que a gente tem, né, ao redor. E ele não foi, com ele não foi diferente, né? Tem vários trechos aí que a gente pode ler na obra dele que isso fica bastante claro, né? Sim. Vamos ler uns trechinhos? Vamos lá, tem vários aí. Você quer começar? Vou começar aqui, então. Só aqui uma parte que eu achei interessante para a gente entender como é que ele enxerga, né, o pai e essas Uhum, posições, essas hierarquias na vida dele, né?
Então ele diz assim: eu dividia o mundo em três partes. Uma onde eu vivia, o escravo, regido por leis inventadas exclusivamente para mim, as quais, além do mais, e não sei porquê, não podia adaptar-me completamente. Depois, um segundo mundo, infinitamente afastado do meu, no qual vivias tu, ocupado em governar, distribuir ordens e aborrecer-se porque não eram cumpridas. E, por fim, o terceiro mundo, onde vivia o povo livre e alegremente, sem ordens nem obediência. Então, como ele se sentia ali, né? Que opressão, né? Muito Loucura. Eu vou te citar uma que é realista. logo o início do livro, né? O livro começa assim, né? Ele diz assim: Querido pai, você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. Como de costume, não soube responder. Em parte, justamente por causa do medo que tenho de você. Em parte, Ah, porque na motivação desse medo intervém tantos pormenores que mal poderia reuni-los numa fala. E se aqui tento responder por escrito, será sem dúvida de um modo muito incompleto, porque também ao escrever, o medo e suas consequências me inibem diante de você, e porque a magnitude do assunto ultrapassa de longe minha memória e meu entendimento. Essa é a abertura, né, do negócio, dá para ver é, qual é o impacto que o pai tem sobre a vida dele, que mesmo ao escrever, ele tem medo de escrever. E a carta nem foi é, entregue, né? exatamente, Tamanho é esse né? É medo, né? impressionante, é impressionante, é muito triste. Eu separei aqui um trechinho ali de, Anda lá. de e aí assim nas obras dele ele reflete, né, muito disso do pai ali. E aí ele fala aqui um pouquinho: minha vaidade e meu amor próprio sofriam ante a saudação já famosa entre nós com que recebias os meus livros. Deixa-o sobre a mesinha de cabeceira. Quase sempre estavas ocupado em um jogo de cartas quando chegava um livro. Porém, no fundo, me comprazia não somente por maldade insatisfeita, não somente pela alegria derivada de uma nova comprovação de meu conceito e de nossas relações, mas também porque essa fórmula me soava mais ou menos assim: agora és livre. Naturalmente, tratava-se de um engano. Não era, ou no caso mais favorável, ainda não era livre. Meus escritos tratavam de ti. Neles lamentava que não podia lamentar sobre teu peito. Uau. Ah, Que triste, muito impacto, triste. né? Muito triste. Eu queria ler um trecho que eu queria um pouco colocar como se fosse a antítese disso, né? Esse conflito que ele provavelmente vivia na relação com o pai, porque ele também tinha momentos de muito afeto, né? De muita admiração Sim, pelo pai, uma certa gratidão também pela vida que ele tinha, que em função do pai era sei lá, era consequência disso, né? Alguns dos trabalhos que ele conseguiu também aconteceram por influência do pai e tal, né? E a condição material que ele vivia também. Olha só esse trecho sim. curioso. Felizmente, havia também exceções a isso, sobretudo quando você sofria em silêncio e o amor e a bondade superavam com a sua força qualquer oposição e comoviam de forma imediata. Embora raro, era maravilhoso. Por exemplo, quando nas tardes quentes de verão eu o via, depois do almoço, dormir um pouco, cansado, na loja, com os cotovelos apoiados no balcão. Ou quando você chegava aos domingos, esfalfado, para nos visitar nas férias de verão. Ou a vez em que, durante uma doença grave da minha mãe, você se apoiou nas estantes de livros, trêmulo de tanto chorar, ou quando na minha última doença você veio em silêncio me ver no quarto de Ótula, ficou parado na soleira da porta, apenas esticou o pescoço para me avistar na cama e, por consideração, só fez um cumprimento com a mão. Naqueles momentos eu me estendia no leito e chorava de felicidade. E choro Sim. ainda enquanto escrevo. Também tinha esse Ah, outro lado, né, deles, dessa relação, que é não dita, né, não foi sim. falada, o que é uma pena, é, que também tem um impacto profundo, mas não comunicada, né, que é triste de ver. É. Mas também ali ele se contenta com um pouco, né? Com um pouco de afeto que ele sente, ele já se sente preenchido, né? Porque ele não tinha muito. Difícil isso. É. Eu separei uma partezinha aqui sobre o casamento, que a gente falou ali, né? Das tentativas Uhum. de casamento dele. É, ele diz assim que o casamento é, sem dúvida, a garantia para a autolibertação e independência mais extrema. Eu teria uma família, o máximo que, em minha opinião, pode se alcançar como tu, que também alcançaste. Isso me poria na mesma posição que tu. Todas as afrontas antigas e perpetuamente novas e toda a tirania seriam apenas história. Isso certamente resultaria fantástico, mas exatamente nisso reside o questionável. É muito, tanto que não se pode alcançar.
Aí é onde ele acha que ele vai se igualar, né? Assim, e justamente ali onde o pai o barra, o não aprova mais uma vez. Então tem essa É. questão de eu gostaria de ser como você, mas eu não consigo e você não deixa também, né? Eu queria ler um trechinho curto que fala um pouco, eu acho, apesar de ser um livro autobiográfico, não ficção, você vê ali a figura do escritor ficcional também pelas imagens que ele gera, né, o tipo de analogias que ele faz. Olha só isso. É fato também que você nunca me bateu de verdade, mas os gritos, o enrubescimento do seu rosto, o gesto de tirar a cinta e deixá-la pronta no espaldar da cadeira, para mim eram quase piores. É como quando alguém deve ser enforcado. Se ele é realmente enforcado, então morre e acaba tudo. Mas se precisa presenciar todos os preparativos para o enforcamento e só fica sabendo do seu indulto quando o laço pende diante do seu rosto, então ele pode ter de sofrer a vida toda com isso. Além do mais, das muitas vezes em que, na sua opinião declarada, eu teria merecido uma surra, mas escapara por um triz por causa da sua clemência, se acumulava de novo um grande sentimento de culpa. De todos os lados, eu desembocava na sua culpa. É uma Olha, carga enorme, né? E ao mesmo tempo olha, é um escritor, né? Ficcional sim, de grande valor escrevendo sobre a própria vida, né? Sobre a própria história. Eu tenho muitos trechos aqui, mas eu acho que vamos deixar para que as pessoas leiam e tirem suas próprias conclusões. Eu acho assim, eu sim, acho que o Kafka mexe com todo mundo. Não tem como sair ileso da leitura dos livros dele. Esse em particular mostra o que foram provavelmente os maiores determinantes, né, na vida dele, essa figura autoritária, um judaísmo que não era praticado, mas era cobrado, as relações com as mulheres, a dificuldade dele de se comprometer, algumas questões de saúde física, mental, os trabalhos dele em repartições assim permeados por esses processos burocráticos sem fim, pouco compreensíveis, uma coisa misturada assim de hierarquia, poder, e que depois a gente reconhece em tramas ou em personagens na própria ficção dele, né? Então eu acho que assim, uma ótima leitura, que embora tenha sido escrita mais tarde, para entender a gênese do autor, né? O contexto no é, qual se criou a obra do Kafka, que tem direta influência disso que a gente está contando aqui numa uma carta autobiográfica, né? sim, sim. E é uma leitura fácil, né? Eu acho que é um jeito muito simples ali de escrever, é uma Fácil. leitura que flui, né? Essa e acho que a metamorfose também, né? Acho que ali o castelo, o processo já são mais densos, mais carregados, mas eu acho que assim, para quem quer começar com Kafka, acho que Carta ao Pai já te apresenta muito, né, do que ele é e como isso vai refletir nas obras dele, e a Metamorfose também é um texto mais fácil, mais fluido, mais gostoso de ler. Eu É. indicaria esses dois para quem vai começar. Exatamente. Você sabe que eu me lembrei de uma coisa, agora a gente falando, me lembrei de uma coisa que não tem nada a ver com isso, sobre essa figura paterna, né, e sobre a relação com filhos e tal. Eu não sei se você vai se lembrar disso, porque você estava lá presente. Quando meu filho teve a maioridade judaica, né, o bar mitzvah, eu me lembro, a gente faz normalmente um discurso lá, né, as pessoas falam, então mãe, pai, ou seja lá quem for, a própria pessoa fala também. E eu me lembro de eu ter falado para ele naquele dia que uma das minhas preocupações era protegê-lo de mim. Como fazer Ah, para que a minha presença não fosse uma figura autoritária para ele e que aquilo repercutisse mal na vida dele, né? Que uma das minhas olha, os meus sentimentos, não por conta disso, né? Porque a gente não vive uma relação parecida com essa, mas toda figura paterna ou materna, né? Na nossa educação, na criação, gera uma opressão, sem dúvida, né? sim, E lendo esse livro, agora eu me recordei que isso também me gerou uma certa coisa assim. Eu acho que foi por isso que eu falei sobre essa coisa lá naquele momento. Hoje já é um adulto, mas naquele momento foi algo que me impactou. Era importante eu saber que a minha presença não era a representação de uma opressão, de um sentimento de cobrança ou de expectativas, né? Que a gente é livre para viver a nossa vida e que a ai, que escolha bonito, seja dele, né? Não tinha outro jeito. ai, que lindo, que lindo. Eu não lembro exatamente disso, mas muito bonito e muito importante você ter dito isso a ele. Vamos falar um pouco dos livros primos dele? Eu separei aqui o primeiro, que é do Paul Auster,
que é A Invenção da Solidão, porque Uhum. é um livro que trata ali das memórias do autor, com temas de paternidade. Então ele começa ali, a primeira parte do livro ele examina as atitudes do pai, que era mais frio com ele fala dessa relação com o pai, e aí depois tem uma outra parte que complementa, que é muito boa, que é ele olhando para a relação dele, né, Paul Auster, com o próprio filho, e as experiências que se repetem, ou a solidão que também acaba envolvendo o filho dele, enfim. Então, esse olhar para a paternidade, né, ele olhando para o pai e depois ele se vendo como pai. Então, Uhum. esse é um livro que eu acho que é um primo nesse sentido. Legal. E aí, Um eu também livraço esse, eu gostei muito desse livro. muito bom. E aí eu também queria falar um pouco de autores que têm essa coragem de fazer a coisa mais autobiográfica, sabe? Eu acho que mostrar suas fragilidades, né, o seu lado mais íntimo, né? Eu me senti invadindo Kafka ali, né? Mas tem autores que fazem isso, né, assim, de livre e espontânea vontade, e enfim, eu acho interessantíssimo. Walter Guimarães fez isso em dois livros, que eu me lembre, mas que são livros incríveis, que são Contra Mim e Educação da Tristeza, que Uhum. são testemunhos muito íntimos ali, e reflexões pessoais, que eu acho que é isso, você tem que ter muita coragem para ficar ali nu mesmo diante do leitor, né, Uhum. expor as suas fragilidades, a tua vida, a tua intimidade. Então, indico também muito esses dois livros de Walter Ugumãe, Contra Mim e Educação da Tristeza, mas não tem exatamente a ver com a paternidade, são várias histórias ali, mas é isso, do autor se mostrar mesmo, mostrar quem ele é por dentro, a identidade dele, como ele se formou. Então, essas são as indicações de livros primos. E as tuas, Má? Muito legal, muito legal. Bom, então, além de ler os outros livros do Kafka, que você principalmente tocou, Dan, eu tô lendo nessa versão aqui, né, da Companhia das Letras, que, aliás, é super legal, porque ela tem essas capas, assim, do Hélio de Almeida sobre ilustrações do Amílcar de Castro. Todas elas são assim. Então, esse era o Carta ao Pai, né? Eu tenho dessa coleção aqui o Castelo também. São Uhum, lindas, tem o processo aqui, são parecidas, elas sim. têm a mesma linguagem, a metamorfose, aqui também são todas, tá tudo rabiscado aqui, meu. Então, leiam essas como primos do próprio autor, né? São similares porque também pertencem a ele, embora de temas diferentes. Agora, eu queria citar quatro obras muito, muito diferentes, por razões distintas. Então, primas do Carta ao Pai do Kafka, né? A primeira é o Pai Goriot do Balzac, de 1835, que também trata de relações familiares meio tensas, assim, expectativas que não são cumpridas, sofrimento emocional e por aí vai. E a outra que é mais ou menos nessa mesma chave, assim, eu diria que é a Infância do Tolstói, que é de 1852, que também analisa essas dinâmicas familiares, mas por meio de um mergulho interno, assim, psicológico, com os principais eventos, personagens, assim, na construção da identidade que acontece na infância. E isso é uma coisa curiosa, porque é um pouquinho anterior às teorias do Freud sobre o impacto da infância na construção ou constituição da gente, né, como uma identidade. Eu acho curioso isso, porque esses autores utilizaram a infância, né, como parte importante para a sua própria formação. Agora, para a gente não ficar somente com uma imagem assim de retratos de pais muito negativos, assim, eu queria citar duas obras que eu acho que vão encher o coração da gente quando a gente fala dos próprios pais, mas em narrativas autobiográficas que tem um sabor um pouco diferente. Então, eu queria citar duas. Uma é No Tribunal do Meu Pai, que é mais ou menos entre 1956 e 1957, do Prêmio Nobel de Literatura Isaac Bashevis Singer, e a outra que se chama A Mala do Meu Pai, de 2006, do também Nobel Orhan Pamuk. É, a primeira fala mais assim dessa autoridade religiosa, moral, estruturante do pai do Singer, na sua própria formação cultural, na identidade do judaísmo construído naquele
Potato lá na Europa, e é lindo, um livro lindo de se ler, cheio de exemplos, né, de quando o pai atendia as pessoas que vinham visitá-lo e tal, na corte dele, ali, rabínica, dentro da casa dele. A do Pamuk, que por outro lado é baseada num discurso de recepção do Nobel, é um relato assim meio afetivo, cheio de ternura, um pouco melancólica, assim, mas que também toca em aspectos como de conflitos assim entre o Oriente e o Ocidente que acontecem na Turquia, da mesma forma como no Kafka acontece essa coisa do judeu que falava alemão numa cultura tcheca no Império Austro-Húngaro. Então, é cheio de conflitos, mas de uma maneira muito doce. É uma leitura linda de se fazer. Eu acho que todos valem a leitura por razões diferentes e são primos distantes de alguma forma aqui que a gente está misturando. Espero que vocês curtam aí. Ótimo, ótimo, adorei, adorei. Eu adoro quando, não, quando a gente traz aí motivos muito diferentes para os primos serem parecidos ali. Faz muito sentido. Mas Muito legal. adorei, adorei esse nosso papo. Eu E também. aí, então é isso. Quero convidar todo mundo aqui para curtir o canal, para que esse vídeo chegue aí para mais pessoas. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas. E a gente se encontra na próxima oportunidade, no próximo vídeo. Obrigada e até lá. Até lá, obrigado.